Escondido nas sombras da história e envolto em mistério, o livro de Enoque se apresenta como um dos textos mais enigmáticos e controversos associados à tradição bíblica. Este antigo manuscrito, muitas vezes esquecido, contém relatos e revelações que transcendem os limites da compreensão convencional, oferecendo vislumbres de um mundo espiritual repleto de segredos insondáveis. Embora não faça parte do cânone bíblico aceito pelo cristianismo ocidental, o livro de Enoque encontrou refúgio na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, onde é preservado e reverenciado como uma fonte de sabedoria e entendimento profundo. A exclusão do livro de Enoque do cânone ocidental levanta questões intrigantes e provoca debates acalorados entre estudiosos, teólogos e curiosos espirituais. Por que um texto de tamanha riqueza espiritual teria sido deixado de fora da compilação oficial das Escrituras? Quais verdades ocultas e revelações sobre o reino espiritual e os anjos caídos ele poderia conter que o tornaram um alvo de omissão? Talvez o livro de Enoque revele segredos tão profundos e perturbadores sobre o universo celestial e as forças que nele habitam que se acreditou ser mais seguro mantê-lo distante do conhecimento comum. Este texto antigo convida-nos a explorar essas questões com um olhar crítico e aberto, desafiando-nos a reconsiderar o que sabemos sobre as narrativas bíblicas e suas implicações espirituais. Ao adentrarmos nas páginas do livro de Enoque, somos chamados a refletir sobre a possibilidade de que ele tenha sido intencionalmente removido para proteger ou, talvez, para ocultar revelações que poderiam transformar nossa compreensão do divino. Este é um convite à introspecção e à busca por uma verdade mais profunda, enquanto nos preparamos para desvendar os segredos que ele guarda sobre os céus, os anjos e o propósito último da humanidade. Ao aprofundarmos no enigmático livro de Enoque, é fundamental compreender sua estrutura multifacetada, que se desdobra em 5 livros distintos, cada qual revelando camadas de verdades ocultas sobre os céus, os anjos e o destino da humanidade. Esta coleção de escritos não é apenas uma narrativa linear, mas um compêndio de visões e revelações que oferecem um vislumbre do cosmos e seu funcionamento divino. O primeiro desses volumes, frequentemente denominado como o Livro dos Vigilantes, lança luz sobre a cosmologia celestial e os eventos que moldaram o mundo espiritual. Aqui, encontramos relatos detalhados sobre a rebelião dos anjos e sua descida à Terra, eventos que resultaram na criação dos Nefilim e nas subsequentes intervenções divinas. Este livro desafia a percepção convencional do bem e do mal, apresentando uma narrativa onde o conhecimento e o poder são compartilhados e disputados entre os reinos. Em seguida, o livro das parábolas expande essa visão com uma exploração mais profunda do julgamento e da redenção. Introduzindo a enigmática figura do Filho do Homem, este texto oferece uma reflexão sobre o papel do messianismo na estrutura cósmica do julgamento final e da nova criação prometida para os justos. É um convite a considerar a interseção entre justiça divina e o futuro da humanidade. O livro astronômico, por sua vez, nos transporta para a vasta extensão do cosmos, onde os corpos celestes não são meros objetos astronômicos, mas entidades sob a supervisão de forças divinas. Ele oferece uma compreensão do calendário solar que é vital para a tradição etíope ortodoxa, destacando a ordem e a harmonia inscritas no universo por um Criador meticuloso. Prosseguindo, o livro das visões de sonhos utiliza simbolismo vívido para narrar a história de Israel, prevendo eventos futuros e traçando paralelos proféticos que ecoam nas Escrituras. Aqui, o simbolismo animal torna-se um meio poderoso de transmitir verdades espirituais e históricas sobre a ascensão, queda e eventual restauração do povo escolhido. Finalmente, a Epístola de Enoque conclui essa jornada com a visão do julgamento final e a separação inexorável entre os justos e os ímpios. Este último livro reforça o chamado ao arrependimento e à retidão, destacando o papel dos anjos no cumprimento do destino humano conforme os desígnios divinos. Cada um desses livros, com suas revelações e simbolismos, compõe um mosaico complexo que desafia nossa compreensão e nos convida a explorar as profundezas do reino espiritual. Juntos, eles formam uma tapeçaria rica que continua a intrigar, inspirar e provocar questionamentos importantes sobre o lugar da humanidade no grande esquema divino. Dentro das páginas do livro de Enoque,
O livro dos vigilantes emerge como um relato fascinante e perturbador sobre eventos que moldaram tanto o mundo espiritual quanto o terreno. Ele começa com a dramática rebelião dos anjos, seres celestiais conhecidos como os vigilantes, que desceram à terra movidos por uma curiosidade e desejo que transcenderam seus deveres divinos. Essa transgressão resultou no nascimento dos Nefilim, seres gigantescos e poderosos que se tornaram lendas de um passado distante. A narrativa ecoa passagens bíblicas encontradas em Gênesis 6:1-4, onde os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. Estes Nefilim são frequentemente descritos como símbolos da corrupção e do caos, representando um desvio da ordem divina original. A união entre o celestial e o terrestre trouxe não apenas seres de força inigualável, mas também um desequilíbrio que exigiu intervenção divina. Com a sua descida, os vigilantes trouxeram consigo conhecimentos que eram, até então, reservados aos céus. Entre esses ensinamentos proibidos estavam a fabricação de armas, a arte da guerra, a cosmetologia e a astrologia. Esses conhecimentos, oferecidos à humanidade, alteraram o curso do desenvolvimento humano, introduzindo violência e poder além do que era natural. A disseminação desse saber proibido é vista como uma transgressão grave, que não apenas desafiou a ordem celestial, mas também corrompeu a pureza da criação. A resposta divina a essa rebelião foi rápida e decisiva. De acordo com as referências encontradas em 2ª Carta de Pedro 2:4 e Judas 1:6, Deus enviou os arcanjos, figuras de autoridade e justiça, para intervir e restaurar a ordem. Os arcanjos, liderados por Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, desempenharam papéis cruciais na captura e aprisionamento dos anjos caídos. Eles foram confinados em prisões eternas, aguardando o julgamento final, uma punição que serviu como um lembrete da supremacia divina e da consequência inevitável da rebelião. O livro dos vigilantes, portanto, não é apenas uma crônica dos eventos passados, mas um aviso perene sobre os perigos do conhecimento sem discernimento e da ambição desmedida. Ele nos desafia a refletir sobre as fronteiras entre o divino e o humano, e as consequências que advêm de ultrapassá-las. Este livro, com suas revelações profundas e seu impacto duradouro, continua a ressoar como uma das seções mais intrigantes do livro de Enoque, proporcionando uma visão única sobre o conflito eterno entre ordem e caos. O livro das parábolas nos conduz a uma exploração profunda e mística do papel do Filho do Homem, uma figura messiânica central que desempenha um papel crucial no julgamento final, conforme revelado nas visões de Enoque. Este personagem é retratado não apenas como um salvador, mas como o juiz supremo, incumbido de trazer justiça e restaurar a ordem divina no cosmos. A figura do Filho do Homem é apresentada como autoridade e majestade que transcendem as expectativas humanas, posicionando-o como um mediador entre o divino e o terreno. Esta imagem messiânica ecoa de forma poderosa no Novo Testamento, onde encontramos referências semelhantes, como em Mateus 25, 31 e 32. Aqui, o Filho do Homem retorna em sua glória, acompanhado por anjos, para separar as nações e julgar cada indivíduo com justiça e equidade. Esta cena de julgamento final é uma poderosa representação do cumprimento das promessas divinas, onde cada ação humana é pesada e considerada. No ambito do livro das parábolas, o julgamento neo se limita apenas a humanidade, mas se estende também aos anjos caídos. Estes seres, que outrora desafiaram a ordem celestial, são chamados a responder por suas transgressões. O Filho do Homem, em sua função de juiz, assegura que a justiça divina seja plenamente realizada, reafirmando a supremacia de Deus sobre toda a criação. Este julgamento simboliza a última tentativa de purificação do cosmos, removendo toda influência corruptora e preparando o caminho para uma nova era. A promessa de uma nova criação para os justos é um tema central neste livro, oferecendo esperança e renovação àqueles que permanecem fiéis aos desígnios divinos. Essa nova criação é vista como um retorno à harmonia original, onde os justos participam de um reino de paz e justiça, livre das corrupções e distorções introduzidas pela rebelião angelical.
Esta promessa ressoante de renovação e redenção é um lembrete poderoso da misericórdia divina e da possibilidade de restauração completa. Assim, o livro das parábolas não apenas amplifica o tema principal do livro de Enoque, mas também serve como um elo entre as antigas tradições judaicas e as revelações cristãs, formando uma ponte entre diferentes entendimentos do papel messiânico e do destino final da criação. Ele convida os leitores a contemplar as profundas verdades espirituais sobre justiça, redenção e a eterna luta pela supremacia do bem sobre o mal, reafirmando a crença em um propósito divino maior que guia o destino de todo o universo. No coração do livro de Enoque, o livro astronômico oferece uma visão fascinante do cosmos, revelando um universo onde os corpos celestes não operam ao acaso, mas sim sob a direção cuidadosa e intencional de forças divinas. Esta obra nos leva a contemplar o movimento ordenado das estrelas, do Sol e da Lua, cada um seguindo um caminho predestinado que reflete a sabedoria e a majestade do Criador. É uma celebração da ordem cósmica que transcende a compreensão humana, ilustrando um mundo onde cada elemento celestial desempenha um papel crucial no grande esquema divino. Esta perspectiva é particularmente significativa no contexto da tradição ortodoxa etíope, onde o calendário solar desempenha um papel central na vida religiosa e cultural. O calendário, baseado nos ciclos solares descritos no livro astronômico, não é apenas uma ferramenta para medir o tempo, mas um reflexo da ordem divina que governa o cosmos. Ele conecta a comunidade com o ritmo do universo, oferecendo um padrão sagrado que rege a vida cotidiana e as celebrações espirituais. As referências bíblicas, como aquelas encontradas em Jó 38, 31 a 33 e Salmos 19, 1 a 4, ecoam esta visão de um universo ordenado. Em Jó, a majestade do Criador é ilustrada através da capacidade de controlar as constelações e seus movimentos, enquanto os Salmos proclamam que os céus declaram a glória de Deus e firmam a obra de suas mãos. Estas passagens reforçam a ideia de que o cosmos é uma manifestação da grandeza divina, um testemunho silencioso da ordem e do poder de Deus. O livro astronômico, portanto, não é apenas uma descrição dos movimentos celestiais, mas uma meditação profunda sobre a interconexão entre o divino e o natural. Ele nos convida a enxergar o universo como uma extensão da vontade de Deus, onde cada estrela e cada ciclo solar é uma expressão da harmonia cósmica que ele instaurou. Esta visão não só amplia nosso entendimento sobre a natureza do cosmos, mas também reafirma a presença constante e governante de forças divinas em todos os aspectos da criação. Ao mergulhar nas revelações deste livro, somos lembrados de que o universo é mais do que um cenário estático. É um espetáculo dinâmico de ordem e beleza, uma dança celestial que continua a inspirar maravilha e reverência. O livro astronômico nos desafia a reconhecer a presença do divino no cotidiano e nos céus, incentivando-nos a alinhar nossas vidas com o ritmo sagrado que permeia toda a existência. No livro de Enoque, o livro dos visos de Sanhos nos convida a explorar uma rica tapacaria de simbolismo, onde a história de Israel e suas profecias futuras são entrelaçadas através de imagens vibrantes e alegorias animais. Este método de representação simbólica não apenas enriquece a narrativa, mas também oferece um meio poderoso de transmitir verdades espirituais e históricas de uma forma que ressoa profundamente com os leitores e ouvintes. Dentro deste livro, Enoque apresenta visões que utilizam animais como metáforas para representar nações, líderes e eventos significativos na trajetória do povo de Israel. Esta linguagem simbólica cria uma narrativa dinâmica que captura as complexidades da história israelita, desde suas origens até suas futuras esperanças messiânicas. As visões de Enoque não apenas refletem o passado, mas também projetam um futuro onde as promessas divinas de redenção e restauração encontram seu cumprimento. Entre as profecias contidas no livro das visões de sonhos, destaca-se a promessa de um Messias e a restauração definitiva de Israel. Estas profecias falam de um tempo em que a ordem será restaurada, a paz prevalecerá e o povo de Deus será reunido sob a liderança do Messias prometido. Este tema é um fio condutor que une o sofrimento passado com a esperança futura, oferecendo uma visão de um mundo redimido e renovado pela intervenção divina.
As referências a Isaías 11:6 e Ezequiel 28:25 ecoam fortemente essas visões de paz e restauração. Isaías 11:6 apresenta uma visão idílica onde predadores e presas vivem em harmonia, simbolizando a paz universal e a justiça que o Messias trará. Ezequiel 28:25, por sua vez, promete a reunião dos dispersos de Israel e sua restauração ao seu próprio solo, onde habitarão em segurança e prosperidade. Estas passagens reforçam a mensagem de esperança e redenção que permeia o livro das visões de sonhos. Este livro, portanto, não é apenas um relato de sonhos e símbolos. É uma poderosa declaração da fé em um futuro onde as promessas de Deus serão plenamente realizadas. Ele desafia os leitores a olhar além das dificuldades presentes e acreditar na visão de um reino renovado, onde a paz e a justiça prevalecem. O simbolismo animal e as profecias de Enoque se entrelaçam para criar uma narrativa que continua a inspirar e orientar aqueles que buscam compreender o propósito divino na história e no destino de Israel e da humanidade. A Epístola de Enoque, conclusão majestosa do livro de Enoque, oferece uma visão penetrante do julgamento final, um evento cósmico que trará a separação definitiva entre os justos e os ímpios. Esta seção do livro é tanto um aviso quanto uma esperança, enfatizando a importância da retidão e do arrependimento enquanto delineia o destino final de toda a criação. A visão do julgamento final é pintada com uma clareza impressionante, onde o mundo é chamado a prestar contas de todas as suas ações. Neste cenário apocalíptico, os justos são separados dos ímpios, cada um recebendo recompensas ou punições apropriadas conforme as suas escolhas de vida. Este momento de julgamento é o clímax da justiça divina, onde a moralidade e a virtude são pesadas na balança celestial. Ele reflete a certeza de que, apesar das injustiças e sofrimentos temporários, uma ordem moral subjacente prevalece no universo. O chamado ao arrependimento permeia a Epístola de Enoque, ecoando os ensinamentos encontrados nas Escrituras cristãs, como em Lucas 13:13 e Mateus 4:17. Estes versos sublinham a necessidade de transformação pessoal e retorno ao caminho da justiça como uma preparação essencial para enfrentar o julgamento divino. O arrependimento é apresentado não apenas como um ato de contrição, mas como um realinhamento com os valores divinos e uma escolha consciente de abandonar o erro e abraçar a verdade. Os anjos desempenham um papel crucial neste drama escatológico, atuando como agentes do cumprimento do julgamento divino. Referências em Apocalipse 14:17-19 destacam os anjos como ceifeiros, encarregados de separar o trigo do joio, uma metáfora poderosa para a separação dos justos dos ímpios. Estes seres celestiais seguem as ordens divinas com precisão e justiça, assegurando que a vontade de Deus seja realizada na colheita final das almas. A Epístola de Enoque, portanto, não é apenas uma narrativa de eventos futuros, mas um apelo urgente à humanidade para reconsiderar suas vidas à luz da eternidade. Ela nos desafia a avaliar nossas ações e motivações, lembrando-nos de que cada escolha contribui para o destino que nos aguarda. Com sua fusão de advertências proféticas e promessas de redenção, a Epístola de Enoque consolida o tema central do livro, a inescapável justiça divina e a esperança inesgotável de renovação e restauração para aqueles que escolhem o caminho da retidão. Ao chegarmos ao fim de nossa exploração do livro de Enoque, somos convidados a refletir profundamente sobre as lições e insights proféticos que este texto antigo oferece. Ao longo dos seus capítulos, Enoque nos apresenta um mundo onde o espiritual e o terreno se entrelaçam, revelando a complexidade das forças que governam o cosmos e a importância crucial da justiça divina. As histórias de rebelião, julgamento e redenção que permeiam o livro não são apenas narrativas do passado, mas também advertências e orientações para o presente e o futuro. A relevância das mensagens de Enoque para os tempos finais é inegável. Elas nos lembram da constante batalha entre a ordem divina e o caos, entre o bem e o mal, e ressaltam a certeza de que a justiça prevalecerá. Em um mundo frequentemente marcado por incertezas e injustiças, o livro de Enoque oferece uma visão esperançosa de um futuro onde a ordem será restaurada e os justos serão recompensados. Suas profecias convidam à introspecção e ao alinhamento com os valores divinos,
reforçando a necessidade de estarmos preparados para os desdobramentos finais da história. Esta conclusão é, portanto, um convite à reflexão pessoal sobre o caminho da retidão e a escolha de seguir a justiça de Deus. O livro de Enoque desafia cada um de nós a avaliar nossas vidas, a reconsiderar nossas ações e a renovar nosso compromisso com a virtude e a verdade. Ele nos lembra que cada decisão tem peso e que o caminho da retidão é tanto um chamado quanto uma escolha que molda nosso destino eterno. Se você se sentiu inspirado pelas revelações do livro de Enoque e deseja continuar explorando esses fascinantes mistérios espirituais, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum de nossos próximos conteúdos. Ao se inscrever, você se juntará a uma comunidade de buscadores ávidos por conhecimento e entendimento. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um novo vídeo. E se você está em busca de mais insights sobre textos antigos e suas implicações modernas, confira nossos outros vídeos recomendados na tela. Sua jornada de descobertas está apenas começando.